Mais uma vez, boa noite a todos. Então vamos nesse instante dar início aos trabalhos da noite. Pedimos a todos que cerrem os seus olhos nesse momento, que permitam se sentir nesse momento todas as vibrações, a harmonia e a paz que reina no nosso salão na noite de hoje. Este salão e esta casa que foi amorosamente preparada pelos benfeitores amigos que se fazem presentes nesse instante. Vamos nos ligando com muito carinho ao nosso mentor individual. Este amigo querido que muito se felicita com a nossa presença aqui nesta casa, onde buscamos ensinamentos, onde buscamos o tratamento e tudo mais que estivermos necessitando. Vamos sentindo também o abraço carinhoso da nossa mentora Joana de Ângeles e da nossa querida irmã Rosário, que sempre nos acolhem com muito amor e muito carinho. E vamos sentindo a presença doce e meiga da nossa mãezinha, Maria de Nazaré. A mãe nos envolve no seu manto azul de paz, de harmonia e de alegria no nosso coração. Juntamente à mãezinha, vamos sentindo a doçura do Cristo, o amor do nosso amigo maior e pedindo a Ele que nos ajude a fazer a nossa ligação com Deus nosso Pai Todo-Poderoso, para podermos estar de coração e mente abertos para os ensinamentos e para os tratamentos que receberemos na noite de hoje. E para saudar, glorificar e louvar a Deus nosso Pai, vamos dizendo a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. E vamos manter esse ambiente em muita harmonia, em muito amor, para receber o nosso irmão Flávio, que vai nos trazer os ensinamentos do Cristo através das suas palavras na noite de hoje. Que assim seja. Vou deixar aí mesmo que eu apoio. Ah, tá bom, senhor. Tá ótimo, tá ótimo. Uma boa noite a todos. Que Deus, na sua infinita bondade, nos envolva, proteja, sustente. E que nós possamos, nessa noite, de uma maneira especial, sentir a assistência amorosa da espiritualidade amiga. Que de uma maneira muito dedicada, muito especial, esse presente divino, Deus coloque em nossos lados esses anjos de guarda, esses mentores individuais, para nos assistir de maneira especial, nos intuindo, nos orientando, nos dando as melhores inspirações para que a nossa vida seja mais feliz, mais dilatada na terra. Que nós possamos apurar os nossos ouvidos, preparar os nossos corações para receber essa boa semeadura. O tema da noite de hoje é muito propício. E nessa fase introdutória falávamos dessa assistência especial da espiritualidade amiga. E aí nós, espíritas, de uma maneira geral, colocamos sempre uma dúvida, ou às vezes um medo, se realmente os espíritos interferem ou influenciam em nossas vidas. Isso é uma pergunta. E eu gostaria que nós pudéssemos nos manifestar de uma maneira mais simples, se vocês acreditam nessa máxima, ou se isso não é uma verdade. Os espíritos influenciam ou não nas nossas vidas? Bom, ainda bem, né? Porque nós estamos aqui num ambiente espírita, só fala, não acredito. Eu falo, puxa, eu tenho que refazer a palestra. Porque realmente
como nos esclarece Allan Kardec na codificação de O Livro dos Espíritos, na questão 525, a resposta não é tão simples quanto parece. Sim, a resposta é muito mais do que podem imaginar. Então, realmente, nós podemos perceber que é quase que eles que nos governam, quase que eles que nos direcionam. E nessa reflexão da noite de hoje, que é muito bem elaborada pela equipe doutrinária da casa, e que traz um tema especial para a nossa reflexão, e é um aprendizado conjunto de vocês e nosso, que temos que nos preparar para trazer essa palestra, para trazer esse estudo da noite. Nós devemos falar não só da influência, como também da sintonia, como também da afinidade, porque esta influência dos espíritos nem sempre ocorre exclusivamente pelos nossos anjos de guarda, os nossos bons gênios, os nossos espíritos protetores. Depende da noure de pensamento, da carga vibratória, do estado emocional. A influência desses espíritos podem não ser somente dos nossos anjos de guarda. E por esse motivo e outros, a gente acaba percebendo uma influência, nos tempos atuais, muito perniciosa, muito negativa. Essas influências perniciosas, negativas, ocorrem não só porque esses espíritos se comprazem ou têm o desejo de nos fazerem maus. Não. É porque muitas vezes nós não estamos com os nossos propósitos firmes, claros, os nossos objetivos muito bem alicerçados na base do bem, no fortalecimento, na conquista, na transformação moral, que é a proposta da doutrina para as nossas vidas. A religiosidade, para todos nós, é um pilar que sustenta as nossas vidas. E as pessoas muitas vezes malbaratam ou desconsideram a importância desse compromisso e dessa responsabilidade para com a frequência na casa espírita, para com a recepção dos tratamentos ofertados, com a prática do evangelho no lar, para que sejamos verdadeiramente cristãos ou espíritas, como o evangelho segundo o espiritismo nos esclarece, um e outro sendo a mesma coisa. Nós temos que ter um empenho, nós temos que ter de uma maneira especial uma conduta diferenciada, para que as pessoas no meio social em que nós vivemos nos observem que nós estamos nos esforçando ao máximo para nos transformarmos. E reconhece esses verdadeiros cristãos e esses verdadeiros espíritas, não só pelas suas obras, mas pela intenção, pelo pensamento, pelo desejo de se transformarem. Porque muitas vezes somos falíveis. Muitas vezes nós cometemos alguns erros falhos, que é fruto ainda da nossa imperfeição moral, e que muitos de nós estamos suscetíveis. Se nós não temos um propósito firme, uma condição determinada para um avanço moral, nós acabamos sucumbindo por essas tentações. Porque vivemos hoje claramente no mundo de provas e expiações. E os antigos tinham por hábito dizer, e é uma classificação genérica, global, que a ocasião faz o ladrão. Ou seja, não só para o fato de subtrair aquilo que não nos pertence, de roubarmos, de termos uma atitude ilícita, não em conformidade com as condições morais necessárias para um cidadão de bem. Mas as nossas condutas devam ser firmes dentre as circunstâncias em que somos colocados à prova. Porque é fácil quando tudo está bem, que nós não somos de maneira nenhuma influenciados negativamente, e que aí nós não temos aquela firmeza de mudar o rumo da história, de não sucumbir às condições negativas. E muitas vezes nós imaginamos que quando falimos ou que sucumbimos nessas situações negativas, estamos sobre a influência de espíritos. E aí muitas vezes num atendimento fraterno, em algumas circunstâncias que nós convivemos, a pessoa fala assim, olha, eu acho que eu tenho um obsessor. Aí nós respondemos, um só? Que sorte! Porque na grande maioria das vezes nós estamos sobre uma nuvem de espíritos. E Paulo de Tarso,
nas suas epístolas, nas suas cartas, ele mostra uma que ele oferece aos hebreus, que nós estamos sobre uma nuvem de testemunhas. E o livro dos Espíritos nos esclarece que todos esses Espíritos estão participando desta nuvem, tudo junto e misturado. Só que de uma maneira, eles acabam se identificando pela hierarquia dos Espíritos e começando a criar as suas castas, a criarem os seus grupos, que também funcionam e trabalham por afinidade. Aqueles que querem se desviar do caminho, acabam se cotizando e montando as suas gangues. Mas aqueles que se fazem de maneira especial no processo de amor e caridade, acabam também se unindo e se cotizando para que tenha um processo de transformação, influenciação de coisas boas, de coisas especiais a todas as pessoas. E nesse intercâmbio entre os dois mundos, material e imaterial, ou espiritual, como nós podemos dizer, nós devemos buscar essa sintonia com a espiritualidade benfazeja, com a espiritualidade que vai dar-nos assistência, que nos vai dar ajuda, que nos vai dar amor. E aí muitas pessoas assim acabam por dizer, mas eu vou no centro, eu rezo, eu bebo água fluidificada, mas tem uma máquina poderosíssima que chama pensamento, que as condutas normais, cotidianas, estão em distonia com o que o pensamento produz. Nós sabemos que o desejo é a mola propulsora dos processos e realizações. Tudo aquilo que pensardes, tudo aquilo que construirdes na sua tela mental é o processo inicial para que a gente desenvolva, para que a gente construa, para que a gente tenha a oportunidade de edificar todos os nossos sonhos. Se nós fazemos isso de maneira positiva, nós vamos estar obtendo resultados magníficos para a nossa história de vida, nesta oportunidade encarnatória. Desejos que vão além das necessidades básicas. Porque hoje o que nós sonhamos? O que nós desejamos? O conforto, a tranquilidade, a paz, a condição de previdência. Quando chegarmos numa idade mais avançada, temos a possibilidade de não passarmos dificuldades, de termos a condição de pagar o plano médico e saúde, de nos alimentarmos, de sermos pessoas que temos uma moradia, uma tranquilidade, que vivemos uma condição familiar saudável. São pensamentos que todos nós almejamos. Mas o que vai além disso? Para a construção da nossa vida, para a mudança da nossa história. Certa feita, eu via uma oportunidade, um programa de televisão, em que um jovem rapaz, em tenra idade, desde os seus 14 anos de idade, desenvolvia projetos de reflorestamento no planeta. E que o seu trabalho era colocar de uma maneira muito inteligente a plantação de árvores em comunidades, levando um processo de conscientização, da eliminação do gás carbônico, da produção e da melhora do ar que nós respiramos. Veja, é um jovem de 14 anos. Se nós olharmos o seu tipo físico, se nós olharmos a sua idade, a sua experiência, nós colocamos isso como uma condição de um prodígio. Mas nós não conseguimos perceber que esse espírito é um espírito já muito antigo, que já teve outras oportunidades encarnatórias e que nesta ele não perde a oportunidade, mesmo muito jovem, de desempenhar um projeto grandioso em favor do planeta e em favor de um processo de transformação. Porque nós espíritas ouvimos a todos os instantes que o mundo também evolui e que passará de uma característica de provas e expiações para uma característica regeneradora. Da mesma forma que nós evoluímos, os mundos habitáveis também evoluem. Mas eles só evoluirão a partir da nossa contribuição, a partir da nossa atitude. Porque das formas que as coisas hoje estão acontecendo,
nós não estamos evoluindo. E há um mal maior. Não é um retrocesso, mas uma condição estacionária. Porque nos é claro que o espírito, quando evolui, ele atinge determinado ponto, mas ele não evolui, mas ele fica estacionário. É uma condição que muitos de nós nos sentimos muito mais incomodados do que problemáticas mais graves. Quantas pessoas às vezes se sentem angustiadas, tristes, oprimidas, vítimas de todas essas doenças psicossomáticas, porque se encontram naquela vida morna, sem sentido, sem razão, sem motivo de, felicidade alguma. Porque quando nós estamos enfrentando o problema, é como nossos avós também diziam, a água bate, né? E a gente é obrigado a sair nadando. E isso gera movimento, isso gera ação, isso gera transformação. Porque, infelizmente, no estágio evolutivo que todos nós nos encontramos, nós só mudamos o status quo a partir do momento que nós temos um estímulo. E o estímulo, muitas vezes, é a problemática, é a dor. E que ela é salutar para o processo de mudança. Mas aí a gente entra na síndrome de Hard. Lembra aquela raposinha? Ó céus, ó vida. Então a gente entra num processo exclusivo de reclamação e sofrimento, e a nossa mente, produzindo somente essa negatividade, se sintoniza com o quê? Com espíritos na mesma faixa vibratória. E por incrível que pareça, espíritos encarnados na mesma faixa vibratória. Você chega para a pessoa, e aí, você está bem? A pessoa, você nem sabe. Porque nem por educação fala, não, tudo bem, esperando dar um tempo para vir trazer as desgraças. Então as pessoas já... Não é verdade? E o gozado que o sofredor se compraz com a desgraça do outro. Porque ele vai embora feliz. Não sou só eu que estou nessa situação. Nossa, está difícil, né? Você tem comércio? Tenho. Está vendendo? Não. Que bom, né? É assim que a gente pensa. E nós não treinamos o nosso cérebro para produzir questionamentos de processos transformadores. Porque a dúvida é dizer o seguinte, como eu saio dessa situação? Como eu mudo essa situação e como eu estou vivendo? Como eu melhoro o meu relacionamento familiar? Como eu encontro direção para determinadas circunstâncias? Aí nós pensamos assim, eu tenho lá um anjo de guarda, eu tenho fé em determinado santo, vou pedir para ele isso, e ele tem o poder, pela misericórdia divina, de influenciar em nossas vidas. É verdade? É verdade. Eles podem agir na matéria? Podem agir na matéria. Mas aí o Livro dos Espíritos nos conta duas histórias, que são muito inteligentes para que a gente possa elucidar essas circunstâncias. Um homem tem um momento fatídico da morte, e que a morte dele vai vir por um desastre, que ele vai subir em uma escada, essa escada vai quebrar, ele vai cair lá de cima e vai morrer. Aí a gente pensa assim, o espírito pode ir lá então, quer dizer, e quebrar a escada, para que ele caia e morra? Fiz uma pergunta. Sim, não. Não. Porque a influência dos espíritos na matéria são para cumprimento das leis naturais e não para derrogá-las. Não é facultado o poder desta maneira como nós vemos nos filmes de ficção. Mas os espíritos o influenciam pelo curso natural e do processo fatídico da morte pelo acidente, que ele naquele instante suba na escada. E que cumpra-se a lei natural. Morrer, essa é uma lei natural. E aí nós dizemos o seguinte, mas por que com ele? Por que uma fatalidade dessa? Uma escada carunchada. Uma escada que não suportaria o peso daquele homem. Uma condição fatídica, ou um acidente quase que previsto. Uma outra circunstância, e essa grave, e olha, mãe de um grande amigo meu de infância, na época de escola, andando no Parque Central, caiu no Parque Celso Daniel, caiu a árvore e veio
a matar a mãe dele, aquele galho. Aí nós pensamos, nossa, que fatalidade, que castigo. Na outra encarnação ela deve ter dado uma cacetada na cabeça de alguém, então por isso o galho foi lá, a espiritualidade se encarregou, e na hora que ela passou... O parque, para quem conhece aonde ocorreu o acidente, é largo, é grande. Mas algum espírito, por necessidade de cumprimento da lei natural, influenciou aquela mulher a que passasse naquele instante e que fosse vítima daquela circunstância. Mas não que foi a ação do espírito propriamente dito. Olhamos os pontos agora negativos e agora vamos aos pontos positivos. Um homem saca de uma arma de fogo e dispara uma arma em direção a determinada pessoa. E essa pessoa tem o tiro não direto, mas por raspão, não o levando à morte. Aí dizemos assim, será que a espiritualidade teve a condição de desviar o curso da bala, do projétil? Pelas leis da física, obviamente não. Porque da onde se ela teve um ponto de partida e uma direção, ela cumprirá o seu caminho. Mas o espírito benfazejo pode influenciar aquele homem, naquele dado instante, a desviar da bala. Olha, caiu o seu papel. Ele abaixa e o tiro. Eu aproveitei para pegar minha cola. Mas ele abaixa e o tiro é desviado. Por isso que nós imaginamos aqueles milagres. Ou a pessoa toma um tiro, tem uma carteira no bolso, com uma medalha de Nossa Senhora Aparecida, e o tiro acerta exatamente na medalha. Milagre de Nossa Senhora Aparecida. Ou foi instruído aquele homem naquele dia a botar a carteira naquele lugar para que o desse na oportunidade e por merecimento a condição de um livramento. Então percebamos que nós contribuímos e muito com esse processo de influenciação. Se eu quero ser influenciado a abaixar na hora do tiro, qual é o meu nível de pensamento? Agora, este é o nosso trabalho, esta é a nossa missão, esta é a forma pela qual nós temos que direcionar os nossos caminhos para que desemboque em nossos rios essas infinidades de situações positivas. Quem conhece Divaldo Pereira Franco aqui? Bastante gente, né? Eu acho que todos nós. E Divaldo já está com quantos anos? Misericórdia divina, moratória, pelo trabalho desenvolvido por ele. Quantos outros médiuns de notória capacidade já desencarnaram? Mas existe a disposição deste homem e um olhar especial que ele ainda seja esse semeador de estrelas. E ele, sabemos que enfrenta em muitos momentos das suas palestras pelo Brasil e fora do país, dores incríveis. Vítima de problemas ortopédicos, ciático, coluna, protusão discal, tudo oriundo de um corpo que fatalmente envelhece pelas suas condições de mais de 10 décadas de vida, 9 décadas de vida. E ele, na hora que ele vai e pega no microfone para fazer uma palestra, sua feição se transforma. A energia que percebe naquele ambiente transborda. Vamos voltar a 2000 anos atrás. Quais são os depoimentos das pessoas que tiveram a oportunidade de um colóquio, de uma entrevista, da presença com Jesus Cristo? Todos eles mencionavam o seu olhar penetrante, fulgurante. Parecia que a sua energia penetrava no imo da alma, porque era o propósito bendito do Filho unigênito de Deus, se fazendo carne, o Verbo se fazendo carne, para habitar entre nós.
É a reserva do melhor da glória de Deus, enviando Jesus, seu Filho amado, para habitar entre nós na condição humana e poder proporcionar os melhores exemplos, os melhores ensinamentos, para que nos sirva, de maneira especial, de guia e modelo. E aí nós muitas vezes nos baseamos em quem? Nós buscamos os exemplos da nossa vida, quais pessoas? Nós às vezes nos baseamos naquela pessoa que tem determinado carro, que veste determinada roupa, e estamos muito mais ligados às condições materiais do que à nossa condição de evolução espiritual. E depois reclamamos de todas as problemáticas que nós angariamos, por todos esses problemas que amontoamos sobre a nossa cabeça. Porque quando nós lutamos para ter alguma coisa e não conquistamos, no ponto de vista material, isso nos tira o sono. Isso nos dá insatisfação. E pior, nós sentimos um sentimento horrível de ingratidão. Nós, sendo ingrato para com o que a vida nos deu, nós não valorizamos. Tantas pessoas que às vezes compram um carro, zero, bom, mas eu não queria esse, eu queria o outro. Sai da concessionária dizendo assim, olha, eu estou saindo com esse, mas logo, logo eu pego aquele outro. Não curte nem o que está levando. Não é assim? Uma roupa, um relógio, um bem. E nós não temos as mesmas preocupações para as questões morais. Nós não temos essas mesmas preocupações para a nossa evolução no relacionamento humano. Aí nós pensamos assim, relacionamento familiar, é fácil? É? Para mim também não. E aí o que a gente faz? Já vai degladiando com a pessoa antes do encontro. Ah, se ela me falar isso, eu já falo aquilo, porque eu já vou preparada, e eu agora que eu vou entrar, porque se acontecer tal coisa eu vou falar aquela outra, hoje eu não perco a chance. E aí? Como é que fica a reunião familiar? Uma tensão, uma energia negativa, uma problemática. Aí a pessoa posta, olha, bendita e maldita rede social. A pessoa posta determinada coisa, não tem nada a ver com a gente, não tem, tá vendo? Tá me mandando um recado. E como se não bastasse, nós temos um livro de uma obra da Lavra de Manuel Filomeno de Miranda, que mostra o que ocorre com o nosso espírito no momento do sono. O que acontece? Ah, vocês sabem, o espírito se desprende do corpo. E vai para onde? Por sintonia para onde o nosso pensamento deseja. Então você começa a ler aquele negócio e já começa a se irritar. Condições políticas, então, nem se fale. Aí a pessoa já começa a ficar com ódio, já vai virando. Tá? Eu vou até desligar o telefone. Está morto de cansado, óbvio, todos nós, cansado. Vai dormir e vai para onde? Acorda no dia seguinte e fala assim, nossa, tive uma noite de cão. Não, olha, parece que eu tomei uma surra. Não parece, tomou. Todos aqueles caras que você criticou, que deu one like, que não gostou, que brigou mentalmente, vai se encontrar. Vai para uma plenária como essa para sair na briga. Parece aquelas lutas mexicanas, sabe? Que um batendo no outro, aquela loucura. É mais ou menos assim. E os desejos menos evoluídos, mais ligados à carne, ligados ao sexo, vai para cidades perversas. Ruas e ruas de carnaval de carros alegóricos, nas formas sexuais mais diversas. Para quem duvida, só lê. Sexo e obsessão, transtornos da obsessão. Toda essa lavra de Manuel Filomeno de Miranda mostra o nosso comportamento e aí a gente vai começar a ter medo do que pensa. Porque se a gente está dormindo, fala assim, eu quero descansar, amanhã eu quero estar bem. Então o que a gente tem que pedir? Que nos leve para as escolas do espaço. Que nos leve para recebermos o tratamento necessário nos hospitais, nas clínicas psicológicas, psiquiátricas, para que a gente, na condição de espírito, como verdadeiros somos, sejamos tratados devidamente.
para que evitemos, de uma maneira negativa, prejudicar ainda mais as nossas existências. E exercer um processo simples da caridade como entendia Jesus. Como era? Indulgência, tolerância e perdão das ofensas. Para com as imperfeições alheias. Perdão de todas essas ofensas, todas essas circunstâncias que, se nós formos inteligentes e entender que a ofensa só recebe quem quer, você pode falar o que quiser de mim. Ah, Flávio, você ficou esquisito de barba. Minha voz é a mesma, mas a barba estava na moda. Aí outros falam, não, ficou ótimo de barba. Se nós começarmos a nos sintonizar com essas energias, e o meu desejo? Qual era a minha intenção nesse processo? É legítimo? Por que eu fiz isso? É para o bem? Para o meu bem-estar? A coisa muda. Aí nós começamos a nos preocupar com o que o outro pensa e não vivemos. E depois reclamamos dessa influenciação. Ai, eu preciso de um passe mais forte. Aqui também, né, tem vários tipos de passe. Lá é assim, na nossa casa tem o espiritual, o magnético e o desligamento. Nós seguimos uma outra forma, né, didática na condição de aplicar, né, de uma maneira inteligente o magnetismo. Então a pessoa chega lá, a primeira coisa que ela fala, eu preciso um desse. Às vezes não lembra o nome, um de descarrego. Não, é desligamento. Então porque acha que vai desligar, que vai sair de lá, chega com todo mundo, está todo mundo lá fora esperando. Toma o passe e diz, ai, como eu estou bem. Na hora que eu vou, abraço todo mundo, minha cabeça não mudou. Na hora da palestra, só preciso de mais 2 minutos. Na hora da palestra, está aqui e dorme. Ainda bem que eu estou olhando aqui, tem um pessoal mais de longe, agora estou usando óculos também, vai chegando a idade. Não dormiu. Mas aí quando fala que dormiu, eu estava em tratamento. Nossa, dormi a palestra inteira, eu fui tratado. Tratado do quê? Tratado do quê? Aí a gente pega e percebe que essas pessoas sucumbem à semeadura das sementes luminosas do Evangelho de Jesus e se sintoniza com o obsessor, que ele está lá fora. Sintonia, pensamento, puxa daqui, puxa de lá, na hora a gente vai, ele não quer que você ouve coisa boa. Lembra que nós falamos? Você está vendendo bastante? Não, eu também. E o espírito que está sofrendo é a mesma coisa. Você está sofrendo? Eu também. E esse é o pensamento. E a gente tem que começar a selecionar um pouco as nossas amizades. Selecionar um pouco o nosso círculo social. E ainda mais numa visão dimensional, que espírito nós queremos que nos influencie. Na noite de hoje nós tínhamos uma missão simples. Eu vou querer parceria com quem daqui para frente? Eu vou me associar a quem? Tem hora que eu vou falir. Mas se eu rogar a Deus, na palestra de hoje nos foi lembrado que tudo que eu pedir, na forma de oração, eu serei atendido. Então, cuidado com o que peçam, porque vocês podem ser atendidos. Mas que no pedido, nós tenhamos uma participação especial nesse mundo, de contribuir pela transformação do planeta, de sermos pessoas melhores, de influir positivamente o meio onde vivemos, e que se um dia Deus nos permitir retornar, que aqui voltamos melhores do que hoje. Que Deus nos abençoe. E aproveitando esses maravilhosos ensinamentos que o nosso irmão Flávio nos trouxe, vamos agora fechar os nossos olhos e vamos fazer um exercício daquilo que ele nos ensinou. Vamos pensar, vamos todos juntos pedir e com certeza será realizado. Que todos nós possamos entrar em sintonia
com os benfeitores espirituais aqui presentes na noite de hoje. Vamos abrir o nosso coração, doar a energia de amor que existe latente dentro de cada um de nós, pois somos centelhas divinas e o amor de Deus habita em nós. Vamos doar esse amor aos benfeitores amigos, para que eles levem a todo o nosso universo, vibrando pela harmonia universal, vibrando pela paz na terra, vibrando pelo amor entre todos os homens. Vamos pedir que estes luminares levem esta energia de amor a todos os nossos irmãos, doentes do corpo e doentes da alma, que eles possam iluminar todos os pontos do nosso planeta Terra, onde ainda existe a obscuridade, onde a luz não chega, que esses irmãos levem a nossa energia para iluminar os corações endurecidos, que ainda carregam ódio dentro de si. E assim vamos pedindo pelos nossos lares, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros de jornada. E vamos sempre pensar positivo para que possamos realizar o compromisso que fizemos com o Cristo nesta fase de transição do nosso planeta. Vibrar amor, ser amor, onde quer que estejamos. E vamos assim encerrar a nossa reunião da noite de hoje, com o coração feliz e alegre por todas as bênçãos que recebemos aqui nesta casa na noite de hoje. Que assim seja. Uma boa e ótima semana a todos.